década de 70 transformou o cinema de guerra para sempre. Enquanto o Vietnã rugia, a questionavam tudo. Hollywood lançou alguns dos filmes da Segunda Guerra Mundial mais épicos e brutais. Falamos de filmes com orçamentos gigantes que emprestaram performances de exércitos inteiros, tão lendários que atores recusaram Oscars. Sequências de batalhas realistas. Elas ainda aparecem em documentários hoje, de biografias a coproduções internacionais que levaram 3 anos para filmar. São filmes de guerra que definiram uma década e mudaram o cinema para sempre. 1. Heróis de Kelly, 1970. Clint Eastwood lidera o último filme de assalto anti-guerra, disfarçado de um filme da Segunda Guerra Mundial. A história acompanha um grupo de soldados americanos que descobrem informações sobre ouro nazista escondido atrás das linhas inimigas e decidem roubá-lo. O que torna isto brilhante é como ele capta o espírito cínico dos anos 70, com batalhas de tanques e humor. O filme reflete o anti-autoritismo, com soldados interessados no lucro, não no dever patriótico. Apesar de baixas, os homens vão em frente, mesmo que exija acordo com o exército inimigo. O comandante de tanque de Donald Sutherland, Oddball, tornou-se ícone do cinema contracultural, promovendo paz e amor ao guiar um Sherman. A mensagem do filme sobre inutilidade da guerra e corrupção na liderança militar ressoou entre o público cansado do Vietnã. Telesalas entrega uma atuação de apoio marcante como o Sargento Durão, enquanto a mistura de ação e humor sombrio do filme influenciou muitos filmes de guerra que vieram depois. É praticamente Ocean's 11 encontrando o Dirty Dozen, e funciona muito bem também. O Lugar Secreto, 1975. Este drama poderoso conta da história real da família Ten Boom, cristãos holandeses que esconderam judeus dos nazistas durante o Holocausto. Julie Harris e Jeanette Clift já dão atuações comoventes como irmãs que arriscam tudo para salvar vidas, mas são apanhadas e enviadas aos campos. A exploração da fé, sob perseguição, torna-se um dos filmes de guerra mais devastadores já feitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma família holandesa esconde judeus. Judeus são enviados a um campo de concentração, e sua fé os sustenta diante das dificuldades. Este filme mostra pessoas comuns que escolhem fazer o extraordinário em meio a situações perigosas, e sugere que a humanidade pode sobreviver mesmo nas circunstâncias mais sombrias. As atuações são contidas e poderosas, sem melodrama, buscando emoção autêntica. Embora não tenha estreado amplamente, tornou-se um poderoso testemunho de resistência e fé. O filme mostra que o heroísmo nem sempre envolve armas de fogo, de fato. Às vezes, é simplesmente recusar seus princípios quando tudo está em jogo. A Águia chegou ao solo, 1976. Michael Caine estrela este drama sobre uma conspiração alemã para sequestrar Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, dirigido por John Sturges. O filme mostra um grupo de paraquedistas alemães que se infiltram numa vila inglesa em missão de assassinato. O que faz isso fascinante é como retrata os soldados alemães como personagens simpáticos em vez de vilões nazistas. Um complô alemão para sequestrar Winston Churchill desdobra-se no auge da Segunda Guerra Mundial. O filme é forte por sua complexidade moral. Não são oficiais da SS, mas soldados obedecem ordens e questionam a moralidade de sua missão. Donald Sutherland e Robert Duvall apoiam como planejadores de operações. O campo rural da Inglaterra cria clima único, mesclando beleza campestre e intriga mortal. O filme trata de dever, honra e o preço da guerra, sem cair em narrativas simplistas de bem contra mal. A atuação de Caine como o coronel alemão em conflito mostra muita capacidade de ver humanidade em qualquer personagem. A sequência de ação na Igreja da Vila é cuidadosamente encenada, aumentando a tensão sem perder a abordagem reflexiva do filme. Para Matadouro 5, 1972, a adaptação de George Roy Hill da obra antimilitarista de Kurt Vonnegut usa Dresden para criar uma meditação surreal sobre a futilidade da guerra. O filme acompanha Billy Pilgrim, um soldado americano que fica fora do tempo, vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É um dos filmes de guerra mais originais feitos, empregando elementos de ficção científica para explorar traumas e sobrevivência.
Slaughterhouse-Five ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes e foi indicado ao Palme d'Or. E Vonnegut ficou muito impressionado com a interpretação do diretor George Roy Hill. A estrutura não linear do filme reflete danos psíquicos da guerra, pulando entre o cativeiro de Billy, a vida dele como prisioneiro de guerra e a existência no pós-guerra. A sequência do bombardeio de Dresden é devastadora em escala e horror, mostrando o custo humano da guerra. Michael Sachs oferece atuação arrepiante como Billy, capturando dissociação. O humor negro do filme e sua profundidade filosófica o tornam também mais do que apenas um filme de guerra. É uma meditação profunda sobre a vida e a morte. Vonnegut disse que o cineasta traduziu meu romance, Slaughterhouse-Five, para a tela, Força 10 de Navarone, 1978. Harrison Ford e Robert Shaw estrelam na sequência explosiva de Os Canhões de Navarone. O filme segue uma equipe de comandos aliados para destruir uma ponte de importância estratégica na Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não seja tão conhecido quanto o original, oferece ação e mostra Ford em um de seus papéis de destaque. Um ano depois de Star Wars, na Segunda Guerra, técnicos militares de várias formações formam uma equipe para incursão que vise atacar e destruir a ponte vital para a estratégia inimiga. O que faz este trabalho é o foco na estratégia militar e na importância de operações que parecem pequenas, mas sustentam a guerra em sua totalidade. O filme usa cenários jugoslavos deslumbrantes e efeitos práticos que tornam explosões verossímeis. Shaw lidera com presença marcante. Ford mostra o carisma que o faria uma estrela. O filme valoriza o trabalho em equipe e o sacrifício. A sequência de destruição da ponte é uma masterclass, com intenção e espetáculo, unindo efeitos práticos a perigo real. Pode ficar ofuscada pelo sucesso posterior de Ford, mas é uma entrada sólida no gênero sopa de comando. Autumn Moore Klein, 1976. Estrelando neste filme francês, um negociante de arte que lucra com a desesperação judaica durante a ocupação nazista, só para ser confundido com um judeu de mesmo nome. A exploração do filme sobre identidade, culpa e cooperação o coloca entre os mais complexos filmes de guerra da década. O filme Icon, com Alain Delon, é o comerciante de arte desonesto que dá nome ao filme e pretende lucrar. Na Segunda Guerra Mundial, ele tira vantagem dos judeus franceses para vender obras e fugir. O poder do filme vem de não torná-lo simpático. É um colaborador que descobre o que é ser caçado. O filme é assombroso e comovente, um thriller contido que recebeu aclamação crítica ampla desde a estreia no Festival de Cannes. A atuação gelada de Day One captura perfeitamente um homem cuja existência confortável é destroçada por mesmo engano de identidade. O filme mostra como pessoas comuns viraram cúmplices do Holocausto, não por maldade, mas por indiferença e ganância. Klein ganhou 3 César, incluindo o de melhor filme, tornando-o já um dos filmes franceses mais aclamados da década. 7 Soldado de Orange, ano 1977. O filme marcante de Paul Verhoeven acompanha estudantes holandeses que entram na resistência contra a ocupação alemã, estrelando Rutger Hauer em seus primeiros papéis. O filme une ação espetacular e drama íntimo de personagens. É notável pela veracidade do trabalho de resistência e dos deveres morais que ele impõe. Durante a Segunda Guerra Mundial, estudantes holandeses aderiram à resistência. A direção de Verhoeven imprime intensidade a cada cena, desde momentos de tranquilidade no desenvolvimento dos personagens até sequências de ação explosivas, como a atuação dele exibe o carisma que o tornaria uma estrela internacional, enquanto o elenco de apoio cria um conjunto crível de pessoas comuns, forçadas a enfrentar circunstâncias extraordinárias. O filme não romantiza o trabalho de resistência. Revela o medo, a incerteza e escolhas terríveis que os combatentes enfrentam dia após dia. Os valores da produção são excelentes, com detalhes autênticos de época e locações que transportam o público para a Holanda ocupada. É um filme de guerra mais pessoal, menos centrado em batalhas, e mostra como a guerra muda pessoas. 8. Ponte Longa Demais. Em 1977, épico da Segunda Guerra Mundial, crônicas da Operação Market Garden. A tentativa aliada de encerrar a guerra rapidamente, capturando ponte-chave nos Países Baixos,
com um elenco estelar, incluindo Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins e Robert Redford, entre outros atores talentosos. É um dos filmes de guerra mais ambiciosos já realizados sobre a Operação Market Garden, setembro de 1944. Os aliados tentam capturar várias pontes estratégicas nos Países Baixos, na esperança de romper as linhas alemãs. A atenção aos detalhes do filme é impressionante. O diretor, Richard Attenborough, chega a extremos para recriar a operação militar. Um filme de guerra grandioso, inteiramente merecedor do termo filme épico. Elenco estelar confere gravidade a cada papel. Enquanto o roteiro explica a estratégia militar complexa sem perder o ritmo dramático, o título do filme mostra o fracasso da operação. Um audacioso plano que esticou muito as forças aliadas. As cenas de batalha são espetaculares, combinando efeitos práticos com hardware. Apesar do desfecho decepcionante, o filme celebra o heroísmo de soldados individuais, ao passo que critica as decisões estratégicas que levaram a baixas desnecessárias. Cruz de Ferro, 1977, o único filme de guerra de Sam Peckinpah, apresenta uma brutal perspectiva alemã na frente oriental. James Coburn atua como um sargento experiente, endurecido pelo combate, lutando contra oficiais incompetentes e o avanço do exército soviético. É um dos filmes de guerra mais violentos e brutais já feitos de todos os tempos, refletindo a brutalidade de Peck e P. O filme acompanha soldados alemães durante a retirada de Stalingrado, enfocando o conflito entre soldados profissionais e oficiais ambiciosos. Peck e Paul trazem sua experiência para criar cenas de combate. A atuação de Coburn, como o sargento cínico, é perfeita. Um homem que sobreviveu ao focar em manter seus homens vivos, em vez de ganhar medalhas. A mensagem anti-guerra do filme é clara, mas nunca moralista, mostrando como a guerra corrompe a todos a quem ela toca. O cenário da Frente Oriental oferece uma nova visão da Segunda Guerra Mundial, mostrando alemães como pessoas, não inimigos sem rosto. A direção de Peck e de PS enfatiza o caos e a confusão do combate, usando câmera lenta e edição rápida para criar um impacto visceral. É um filme de guerra que não poupa nada ao retratar o horror e a futilidade do conflito. 10. Bastardos Inglórios, 1978. O B-movie de ação de Enzo G. Castellari acompanha prisioneiros de guerra que fogem durante uma transferência e vão atrás das linhas inimigas. Feito com um orçamento curto, ele oferece sequências de ação fantásticas e tornou-se a inspiração para o filme posterior de Tarantino. É puro entretenimento, não pretende ser nada além de escapismo. Não é o filme de Tarantino sobre Guerra Mundial II, mas o filme B de 1978 que o inspirou parcialmente. Explosivo, colorido, mais polido do que você imagina. A história segue soldados aliados que acabam numa missão perigosa atrás das linhas inimigas. A força do filme está em não se levar a sério, oferecendo emoções reais. O elenco traz energia e carisma aos papéis, criando personagens marcantes com orçamento limitado. A direção do elenco mantém o ritmo, construindo duas ações cada vez mais espetaculares. O impacto do filme no cinema de ação é inegável, com humor e violência. Inspira inúmeros imitadores. Prova que grandes filmes de guerra não exigem orçamentos grandes. Precisam de imaginação, energia e vontade de entreter o público. Tarantino ele mesmo elogiou o compromisso do filme com pura emoção cinematográfica acima da precisão histórica. 11. Midway, 1976. Esta recriação épica da decisiva Batalha do Pacífico apresenta um elenco estelar, incluindo Charlton Heston, Henry Fonda e Hal Hall. O filme dramatiza a Batalha Naval de 1942 que virou o curso da Guerra do Pacífico, combinando combates aéreos espetaculares com drama pessoal. É notável pelo uso de imagens reais da Segunda Guerra Mundial, integradas a material novo, drama da batalha, amplamente saudado como ponto de virada no Teatro Pacífico. O filme tem um bom elenco que confere peso aos personagens americanos e japoneses, evitando os estereótipos bem conhecidos, presentes em filmes de guerra anteriores. As sequências de batalhas aéreas permanecem entre as mais espetaculares já filmadas, combinando efeitos práticos com navios de guerra reais. A atuação de Heston, como um oficial naval ficcional, fornece uma âncora humana para a história estratégica maior, e o filme
Mostra como o trabalho de inteligência e a quebra de códigos foram muito cruciais para a vitória aliada, não apenas o poder de fogo e a coragem. O diretor Jack Smite equilibra várias linhas narrativas, alternando entre estratégia de alto nível e heroísmo individual impressionante. O filme mostra a ação em níveis variados, do comando aos marinheiros, tornando-o um estudo de personagens e um histórico amplo. Épico de Destin Nongundo, 1941-1979. A comédia de guerra de Steven Spielberg foca moradores paranoicos da Califórnia para uma invasão japonesa após Pearl Harbor. John Belushi estrela o filme como um piloto enlouquecido da Guarda Nacional, enquanto Dan Aykroyd, John Candy e Christopher Lee causam caos como soldados em alerta, apesar das críticas. É uma sátira ambiciosa sobre a paranoia americana e a incompetência militar. Steven Spielberg dirigiu a comédia de guerra de 1941, centrada em um grupo de moradores da Califórnia que se preparam para uma invasão japonesa após Pearl Harbor. O orçamento do filme permitiu efeitos práticos espetaculares e cenários simples, que evidenciam a maestria de Spielberg. A atuação de Belushi, como Wild Bill Kelso, captura a histeria e a confusão da frente doméstica. Durante a guerra, o filme satiriza a paranoia americana e prontidão militar, oferecendo risos e ação incrível. Inicialmente, a crítica o descartou como falha de Spielberg. Com o tempo, a mistura de comédia e espetáculo ganhou fôlego. O tema do medo e da reação exagerada parece relevante para o público atual. Pode não ser o melhor filme de Spielberg, mas é sem dúvida o mais subestimado, juntando brilho visual a uma crítica social aguda. 13 Overlord, 1975. A obra-prima arrebatadora, em preto e branco, de Stuart Cooper, acompanha um jovem soldado britânico desde o treinamento até o dia D. Ambientado durante a Batalha da França e os desembarques na Normandia, o filme retrata os horrores que um homem comum, sensível, testemunhou enquanto estava no campo de batalha. Ao integrar imagens reais da Segunda Guerra Mundial com uma narrativa ficcional, ele cria um retrato incrivelmente realista e devastador da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem é recrutado e, com presságio crescente, inicia seu treinamento para o dia D, declarou o diretor Stuart Cooper. Overlord não é heroísmo militar. Pelo contrário, trata da desolação do sacrifício. O uso de imagens de arquivo do filme cria veracidade quase documental. Desfoca a linha entre o fato e ficção. A atuação de Brian Stern, como o soldado do juízo final, é devastadora, capturando o medo intenso e a resignação de quem sabe que não vai sobreviver. A cinematografia, em preto e branco, reforça o tom documental. É um dos filmes mais anti-guerra já feitos, mostrando como jovens comuns foram jogados realmente na máquina de guerra. A sequência do dia D é espetacular e comovente, destacando o preço humano para o público em detrimento da glória militar. Este é o cinema de guerra em sua forma honesta e implacável. Tora, 1970. Esta coprodução internacional narra o ataque a Pearl Harbor sob as visões americana e japonesa, dirigida por Richard Fleischer e pelos diretores japoneses Toshio Masuda e Ji Isku. Levou 3 anos para ser produzido e é um dos filmes de guerra mais fiéis já feitos. As cenas de batalhas aéreas são impressionantes e ainda impressionam. Esta dramatização do ataque a Pearl Harbor mostra o que antecede o momento trágico na história americana. O filme prioriza a exatidão histórica. Consultores técnicos reuniram veteranos de cada lado, incluindo Manu Agenda, que ajudou a planejar o ataque. A produção usou armamentos autênticos e gravou em vários países para recriar acontecimentos com exatidão. Tora é um blockbuster épico que narra o ataque a Pearl Harbor, com 3 diretores independentes filmando cada parte separada. A abordagem do filme, mostrando os pontos de vista americano e japonês, foi revolucionária para a época. As sequências aéreas continuam entre as melhores já filmadas, com aeronaves reais e efeitos práticos, sem CGI. É um filme que respeita tanto os agressores quanto as vítimas, mostrando como a má comunicação e o choque cultural levaram a uma tragédia. 15. Patente de 1970. A atuação lendária de George C. Scott, como o polêmico general da Segunda Guerra Mundial, rendeu-lhe um Oscar
que ele recusou aceitar veementemente. Dirigido por Franklin J. Schaffner, com roteiro de Francis Ford Coppola. O filme narra as campanhas de Patton, no norte da África, Sicília e Europa, em grande escala. É também, ou realmente, um estudo de personagem e uma epopeia de guerra. A fase da Segunda Guerra Mundial, na carreira de Patton, é uma experiência cinematográfica inesquecível. A atuação de Scott é uma daquelas interpretações sublimes em que ator e personagem se completam mutuamente. O monólogo de abertura do filme, interpretado por Scott como General Patton, com uma bandeira atrás dele, é imagem icônica. Patton ganhou 7 Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. Embora Scott tenha recusado o prêmio de melhor ator, a atuação do filme mostra Patton como um estrategista militar brilhante e um líder egomaníaco. A trilha sonora de Jerry Goldsmith captura com precisão a natureza militar, porém religiosa, do general. O filme funciona como estudo de personagem e épico histórico. Mostra como a personalidade molda o mundo. É uma obra-prima, que prova que filmes de guerra podem ser diversão e drama sério. De coproduções internacionais épicas a estudos mais íntimos de personagens, os anos 70 provaram que histórias da Segunda Guerra Mundial podiam ser mais do que propaganda do bem contra o mal. Esses filmes ousaram mostrar a complexidade, a ambiguidade moral e o custo humano do maior conflito do mundo. Qual desses filmes de guerra clássicos te impactou mais? Você acha que os filmes de guerra modernos podem igualar a ambição e a maestria desta era de ouro? Estamos perdendo a abordagem séria e pensativa da guerra que essas obras-primas dos anos 1970 representavam? Ou já evoluímos além da necessidade de épicos históricos tão grandiosos? Diga-me qual dessas joias esquecidas merece entrar na sua lista de filmes para assistir nesta noite.